Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos assistindo ao vivo agora, é boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. A live de hoje vai ser toda focada na questão prosperidade financeira, dinheiro, sendo que vamos fazer durante toda a live, iremos falar de situações bem fora do paradigma da Matrix e outras que são comuns nas pessoas que têm prosperidade financeira e que ainda estão dentro da Matrix, mas estão dentro da Matrix pensando fora da Matrix. Vai ser um conjunto de informações desses dois levels. Primeiro ponto. Se um só aprendizado praticado, quando digo aprendizado praticado, é um aprendizado que você vai colocar em prática de fato. Você levar dessa live, se um só você levar e ser este que eu vou falar agora, a sua vida financeira irá melhorar, vai ter uma melhora significativa, vai ser um patamar maior em 6 meses. Em 6 meses, só com esta, se você praticar. Simples. Que é o seguinte. Quer ter sucesso? Isso eu aprendi, coloquei em prática e realmente. Quer ter sucesso relacionado à prosperidade financeira? Aprenda a gastar menos do que você ganha. Ponto. Isso é um conhecimento das pessoas que têm prosperidade dentro da Matrix. É nada, mas eu tinha que falar que é algo que faz toda a diferença. Independente se há dívidas, se você está precisando de dinheiro para comer, não importa. É preferível você gastar menos do que você ganha. Que passe 7 dias sem comer, fique sem ali um remédio que vai lhe causar dor física, fica sem, mas não gaste mais do que você ganha. Se você manter isso como regra, é líquido certo. Você vai sair de um patamar e vai acessar outro. No máximo 6 meses. 6 meses, voa. Só com esta. Bem, dito isso, vamos falar de uma questão. Deixa eu botar aqui o zoom, que está o OBS Studio aqui aberto para mim. Pronto. Vamos falar de uma questão que faz uma enorme diferença, que é o paradigma da pessoa. Preste bastante atenção no que eu vou falar, colhe os olhos aí no seu celular, no seu monitor, e fique até o final, porque uma informação hoje é um quebra-cabeça montado. Cada informação é uma peça e no final ele vai estar o tabuleiro montado. Fique até o final. Imagine a seguinte situação. 2 pessoas, 2 mulheres, elas cursaram o mesmo colégio, primeiro grau, segundo grau. Na minha época era assim, hoje eu acho que mudou. Ensino fundamental, médio, mudou. Mas todo mundo aqui fez da mesma forma que eu. Primeiro grau, lógico, né? Maternal, jardim, CA, primeira série, quarta série. Acabou a 8ª série, cessou o primeiro grau, segundo grau, toda no mesmo colégio. 2 mulheres. Estudaram no mesmo colégio. Tiveram mais ou menos ali a mesma média de notas. Elas saíram do colégio e fizeram faculdade de Direito. Na mesma faculdade. Na mesma.
Mesma sala, mesmos professores, mesmos materiais estudados, mesmas aulas. Ambas se formaram em Direito. Abriu o concurso para agente de fiscalização de trânsito do Detran. Ambas fizeram o concurso e ambas passaram. As duas, cada uma já tem o seu bacharel aí em Direito. Agora, vamos, até então, tudo igual entre uma e outra. Agora vamos falar as diferenças e depois continuar aí esta história. Vamos botar nomes. Helena e Joana. Helena, ela tem 2 irmãos. Um irmão fez prova, o irmão 10 anos mais velho que ela. Ele estudou no mesmo colégio que ela. Fez uma faculdade, outra faculdade, mas ali mais ou menos próxima, assim, de parâmetro particular também. E ele passou em alguns concursos e hoje ele é juiz de direito. Juiz mesmo. O outro irmão dela, ele não fez direito, fez uma outra faculdade, fez engenharia. No entanto, prestou um concurso cujo cargo é o cargo de prático. Prático é um cargo onde a pessoa ela estaciona navio. Dependendo do porto, pode ganhar $150 mil, $200 mil. Concurso público. Ele é prático. São os 2 irmãos de Helena. E o pai dela, um advogado bem sucedido, ganha bem. Já Joana, ela tem um irmão que não conseguiu se formar, tem um pai que também não é formado, ele trabalha dirigindo táxi, trabalhou bastante para pagar a faculdade dela. E ela se encontra no cargo de fiscalização de trânsito do Detran. Agente fiscalizador de trânsito do Detran. Saiu 2 concursos. Um concurso foi para delegado de polícia e o outro concurso para investigador de polícia. Helena nem pensou em fazer o concurso de investigador. O investigador já ganhava R$ 1.500 a mais do salário dela, mas ela quis prestar para delegado. Por quê? Os irmãos, o pai, essas pequenas situações, isso tem inúmeras variáveis aí que podem existir. Eu estou dando só como exemplo para vocês captarem o que eu quero passar. No caso, voltando, no caso de Helena, o irmão juiz, o outro irmão prático, o pai bem-sucedido, eles formaram um paradigma, ou seja, um conjunto de crenças de que ela tinha total condições de estudar para o concurso de delegado e passar. Já Joana, ela quis fazer o concurso de investigador para garantir R$ 1.500 a mais ali para ela, porque o cargo de delegado para ela era coisa de outro mundo, outro nível, algo que ela nunca pensou, porque o paradigma dela foi formado de acordo com o irmão, com o pai. Dentro disso aí tem inúmeras variáveis.
Isso, o que eu estou dizendo, é só algo exemplificativo. Vocês vão ver inúmeros casos de pessoas que eram moradores de rua e se transformaram em grandes empresários, juízes, concursados. O que eu estou querendo passar é que um conjunto de crenças forma um paradigma e este paradigma limita as pessoas. Os paradigmas limitam as pessoas. Em alguma escala, o paradigma vai limitar, a não ser que o paradigma seja o paradigma quântico. E aí, para isso, tem que existir uma transformação total. Para isso, entre na nossa mentoria e este processo vai acontecer. Voltando aqui. Existe um paradigma agora ditando o limite do seu crescimento. Quais são as bases do seu paradigma? Como eu falei aqui, pai, irmão, a primeira coisa que deve vir na sua mente, provavelmente, é exatamente você pensar no seu pai, na sua mãe e nos seus irmãos. Vá mais além, muito além. Amigos, programas que você gostava de assistir, sentimento de capacidade e confiança. Foque no que é a base do seu paradigma. As músicas que você mais gosta. Pegue aí as 5. Como é a letra? Como são as letras dessas músicas? São positivas ou são negativas? Elas emanam dor, emanam tristeza, emanam incapacidade ou emanam vitória, emanam liberdade? Lembre agora de roupas que tinham palavras ou frases. Camisa. Quais eram essas palavras e essas frases? Ah, mas eu ganhei. Não importa se foi você que comprou, se você ganhou, mas eram roupas que você usava. Quais eram as palavras? Tudo isso é o seu paradigma. Está formando o seu paradigma. Está refletindo nisso? O que deve ser mudado deste paradigma? Ponto de interrogação. Seguimos avante. Próximo ponto. Essa questão do paradigma, ela continua. Está aí sendo trabalhada na sua mente agora, de forma concomitante no decorrer da live. Uma outra questão. Aqui nós estamos na terceira dimensão. Você já viu uma pessoa no meio da rua pregando? Pai, Deus, Cristo, que era sozinha. Pregando assim, falando alto, ninguém em volta, ela absolutamente sozinha. Quem já viu? Aqui no Rio de Janeiro, muito comum. E aí? Fernanda Matos, onde você mora? Comum? Já viu? Bastante? Não digo que seja comum, mas já viu? Já vi. Rodolfo? Viu bastante isso? Esse exemplo que eu dei? Aqui é cidade pequena, né? Não tem muitas coisas. Uma pessoa no meio da rua pregando. Em cidade pequena é muito comum também, com a Bíblia, pregando, Deus, o que, sei lá, mas parece até que ele grita, mas que não sai nem som quase. Mas vamos continuar. Carla, comum para você?
Ou já viu bastante isso? Sim, é comum, sim, já vi. Alexandra? Oi, Igor. Acontece aqui no centro de Porto Alegre, mas não é uma coisa muito comum, não. Mas você já viu. Já. Maria Rosineide, nossa nova membra. Aqui tudo. Aí, a Márcia. Aqui todo domingo tem um na feira. Maria Rosineide, pode falar? Se não puder falar também, tudo bem. Quem não pode, eu gosto dessa interação. Mas tem pessoas que, por algum motivo, preferem não falar. Isso é respeitado. É só me falar que eu não chamo o nome, ou então posso esquecer de chamar, mas você fica em silêncio, que eu sei que não dá para você falar, eu chamo outra pessoa. Estou falando, isso aí, esse recado é para todo mundo. Priscila Moraes. Seguindo, então. Essas. Jones, normal para você? Águida. Oi, Igor. Aqui em Suzano é todo dia. Todo dia, Na praça Suzano. tem um cara todo dia. Todo dia. Sozinho. A pessoa sozinha falando. Todo mundo passando e ela sozinha. Fala, ele é oi? a Bíblia. Manaus é o que mais tem. Bom, seguimos aqui. Grande John. Tá aparecendo aqui na minha tela, John. Vamos lá, deixa eu tirar aqui o áudio e voltando. Olha, 50% dessas pessoas que pregam, porcentagem, eu não vou dizer, eu não vou saber ao certo, pode ser mais ou menos, mas uma base de 50%, pelo menos metade, realmente são pessoas que estão ali acreditando fazer um trabalho na terceira dimensão, acreditando fazer, estou fazendo a minha parte, ou o que o pastor pediu, entre outros fatores. A outra metade, ela pode até achar que também está inserida neste contexto, mas tem algo maior aí. Tem algo maior. Algumas conscientemente, né, tem uns 10% ali conscientes que estão fazendo esse trabalho que eu vou dizer agora, e uns outros, já 30 a 40%, não sabem, mas tem seres ali espirituais usando o corpo e fazendo esse trabalho. Os outros, mas tem uns 10% que sabem exatamente o que está acontecendo. Se você tiver um dia bom, cabeça boa, recebeu boas notícias, orou, fez oração. Oração é algo, assim, algo obrigatório. Eu não inicio a live sem antes fazer uma oração. Tudo muito de importante na minha vida é um pré-requisito eu fazer uma oração primeiro, depois eu faço. Estudar, às vezes eu esqueço. Live, dormir, às vezes eu esqueço, mas na maioria das vezes eu faço. Até mesmo meditar. A oração é algo fantástico. Bem feita. De forma rápida e eficaz. Mas voltando. Qual o fenômeno que acontece aí? Eles estão pregando para seres da segunda dimensão. Aqui é a terceira. Se você estiver num dia bem, com boas notícias, você orou, uma frequência boa, fez uma meditação, uma alimentação boa, sem carne. Falando nisso, mantive a minha promessa, já em fevereiro, tornei-me vegano. Mas continuando. Se você estiver num dia bom, como eu falei, e você concentrar nesta pessoa que está fazendo oração, pode ser que ela seja realmente apenas uma
eu não vou dizer lunático porque é falta de respeito, mas uma pessoa, um religioso fervoroso que está excedendo aos montes aí a forma de captar pessoas, né? Ou seja, fazendo um trabalho pro nada, ou pode ser esta pessoa que está pregando para a segunda dimensão, seres da segunda dimensão. Se você estiver num dia bom, você parar e se concentrar, você vai começar a ver diversos corpos se formando ao redor desta pessoa. Ela não está ali sozinha, ela está com uma multidão em volta. Existem as dimensões. Enquanto não houver uma aceitação que nós estamos, as dimensões estão ligadas uma na outra, o entendimento do paradigma quântico fica complicado. As dimensões, elas estão ligadas, como tudo na vida. Nós, por exemplo, temos em razão dos arquétipos, é que temos um entendimento do que está ao nosso redor. Porque os arquétipos, por exemplo, o copo, isso aqui é um arquétipo. Isso aqui é um arquétipo. Isso aqui foi criado antes do nosso planeta. Antes do universo já existia o arquétipo. Ele forma, criado pelo todo, ele forma os arquétipos que estão... Os arquétipos encontram-se no inconsciente coletivo. Eles são os parâmetros para que a gente possa viver a vida. Mas voltando. Enquanto não tivermos esta noção desta ligação das dimensões, entrar no paradigma quântico é muito complicado. E como fazer isso? As ligações das dimensões. Diversas formas. Terceira dimensão. A principal regra aqui é o quê? Uma das principais regras. Uma das, são, né, algumas. Livre-arbítrio. Então, você tem um livre-arbítrio. Se você quer se comunicar com uma pessoa de uma outra dimensão, você deve autorizar. Autorizou, vão ter diversas. Dependendo do seu estado, você vai conseguir captar A, B, C, D ou E. Se você orou, se você meditou, se você está se alimentando bem. Essas são as variáveis. Quanto mais limpo, quanto mais próximo da frequência do Criador, maior será o grau de complexidade, o grau de conhecimento do ser que você vai entrar em contato. Mas você deve querer, intencionar. Ele não vai chegar e vai se apresentar para você. Pode ocorrer isso? Pode, mas ele não está se apresentando para você. Foi porque, em razão de outras vidas, já teve um acerto. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Perde o chão. Agora, você pode optar por se comunicar. E aí, dependendo do seu estado, dependendo dos seus atos, um ser vai entrar em contato com você e vai começar a passar informações. Só que são graus. Você consegue escutar ele falando? Depende, são graus. No início, quem nunca fez, provavelmente não. Mas a informação vem. Só que a pessoa, esse é um X da questão. Como é um outro paradigma, ela não acredita que aquela informação é um ser falando. Mas se você intencionou isto, e aí você vai... mas como assim chamar um ser? Sim, um ser. Você trabalha com o quê? Você quer informação sobre o quê? Sobre marketing digital. É isso? Entra em meditação e faz o contato, intenciona com um ser de uma dimensão acima, lógico, que tem um conhecimento
profundo de marketing digital. Ele vai te passar informações olhando de outra dimensão. É como se fosse uma pessoa com um sentido a mais. Entende? Visão, audição. Imagina ser com um sentido a mais, um sentido que foge da percepção humana. E ele tem esse sentido e ele vai te passar a visão, um conhecimento de marketing digital, usando os nossos sentidos mais que não existe na terceira dimensão. E ele vai te passar mais informações. Já fiz isso várias vezes. Aí tem uma regra aí. Essa é a pedra de toque desse conhecimento. É a pedra de toque. O assunto hoje é ganhar dinheiro. Hein? Isso que eu estou falando é totalmente ganhar dinheiro. Mais do que isso, a pedra de toque e se você não está com isso muito bem esclarecido internamente, é preferível que você aguarde para entrar em contato e tenha as informações. A pedra de toque é que as informações que ele lhe passar, você não deve falar, né, para as pessoas como se fosse uma informação que você captou e você está aí falando, ou seja, permitir que o ego contamine. Um conceito mais claro que esse não existe. O ideal é não falar que você teve contato. Eu falei aqui só para... Porque quando eu falei, tinham pessoas pensando, mas vem cá, ele tá falando, ele faz isso? Aí por isso que eu respondi. Mas o ideal é nem assim falar. Mas como aqui é uma mentoria, o mentor, ele pega um caminho e mostra. Quanto mais eu puder fazer você acreditar naquilo que eu tenho certeza, melhor. Mas o ideal é você nem comentar com as pessoas sobre este contato. No que diz respeito a falar, no que diz respeito a ensinar as pessoas este conhecimento, no sentido delas também se comunicarem, ótimo. Agora, dizer que não, porque eu me comunico com seres do planeta, e é isso, você vai ver, vai acontecer. Aquele ser, esquece que ele não volta mais. E provavelmente outros da mesma hierarquia ali. Hierarquia, lá, falando entre aspas, né? Não existe uma hierarquia, só para você ter uma compreensão de um ser mais elevado ou menos elevado. Quando eu digo mesma hierarquia, né? O mesmo grau de conhecimento, de evolução. Eles vão se fechar. Aí vai ter que vir um abaixo. Aí você vai ter que reconquistar, você vai evoluir, aí você vai voltar a ter informações. Olha, isso que eu estou dizendo aqui, pessoas aqui já fazem, algumas, duas já fazem conscientemente, e algumas outras já fazem também sem saber. Sem saber, mas já estão fazendo. Exatamente isso que eu estou falando. Só não tiveram a percepção que esse fenômeno está ocorrendo. Por exemplo, eu arrisco a dizer que talvez o Davi, ele, neste processo ele já está. Não sei se já está consciente ou ainda inconsciente, mas já está. O Davi já faz isso. Talvez ele não tenha percebido que tem ali um ser se comunicando com ele, mas isso já existe. Outro, Geônides também. Um grau um pouco abaixo do Davi. Rosanir, tá aí, também. Só que não sabe que existe um ser ali. Rosanir, cadê a Rosanir? Tá aí, a Rosanir tá aí.
Alguma pergunta? Alguma pergunta? Deixa eu liberar o áudio. Eu enchi essa garrafa aqui de água de coco. É uma delícia, água de coco natural. Um dos melhores alimentos do mundo. Nenhuma pergunta? Então vamos seguir em frente. Eu vou passar aqui até o final. 9h43, está passando muito rápido. Até o final, até 10h22h30. Hoje vamos voltar na origem, iniciando 22h20. A live deve ir até 22h40. Eu vou passar umas informações que dá para qualquer um de vocês colocar em prática de forma imediata. E se colocadas em prática, 2 meses já tem uma mudança grande. Eu não vou nem ser muito exigente. Não é questão de eu ser exigente, é ser menos rigoroso, uma prática menos rigorosa. Esse rigor não é meu, é da prática, mas eu vou passar de uma forma que tranquilamente dá para se colocar em prática hoje mesmo ou amanhã, e em 2 meses a vida é outra, se mantiver. A primeira eu já falei. Qual é a primeira? Não gastar mais do que você ganha. Essa sozinha, em 6 meses, já te muda de patamar. Unida a mais 4 ou 5, 2 meses você... Pum. Mas como assim? O que é isso? Pum. Você dobrar a sua condição. Se você mora num apartamento de 2 quartos, você vai morar num apartamento de 4 quartos. Deu para entender? Se você tem um carro de 30 mil, você vai poder ter um carro de 60 mil. Se é um carro de 100, você vai poder ter um carro de 200. Se você quiser ter, você vai poder ter, não é que você vai ter, mas você vai poder ter. É esse patamar, essa condição, essa mudança. Quando você vê, este é o segundo, como eu avisei no início, eu estou falando uns conceitos bem profundos dentro da quântica e outros mais assim, comuns para a Matrix, mas que são comportamentos também de pessoas que estão pensando fora da Matrix, de dentro da Matrix. Este segundo é o seguinte: quando você vê pessoas prosperando, um carro bacana, pessoas famosas, fique alegre com elas. Não coloque inveja. Ah, Igor, eu não faço isso. Passa despercebido, mas a maioria, mais de 90% das pessoas fazem. Inveja. De forma automática. Eu vejo muito. Como os homens são visuais, só um exemplo. Como os homens são visuais, já as mulheres não são visuais. Quando presenciei várias amigas minhas, quando elas olham um cara assim, um ator bonito, um cara boa pinta, e a namorada dele é uma mulher, uma beleza considerada num nível menor do que a dele, elas falam: olha ela, ele é muito pra ela. Inveja. Como assim? O cara é muito pra mulher porque o cara tem uma beleza. Lê-se, de repente ela não foi capaz de conquistar um cara tipo aquele para ela, e aí a que conquistou, ela vai ficar falando em vez de enaltecer, nossa, mesmo com os homens sendo visuais, ela não tem uma beleza assim perto da dele, mas ainda assim ela está com ele. Pô, que bacana. Pô, legal.
Não, ela, ai, olha ela. Estão entendendo a diferença? No dinheiro é a mesma coisa. No início desse processo de colocar em prática o meu propósito de vida, nossa, eu colocava uma inveja naquela mulher lá no sul. Depois que eu percebi que eu estava invejando, aí mudei. Pá. E comecei a me espelhar nelas em alguns pontos. E aí agreguei. Só agreguei com isso. Elaine Eurives. O que eu vejo de pessoas invejando, porque é uma natureza humana. Quando se tem a percepção e você transmuta, até mesmo um salto, só com esta mudança, você pode dar. Salto quântico. O que é salto quântico? Uma grande prosperidade em todos os setores da vida. Se você afirmar para mim agora que você não faz isso, você está se enganando. Porque todo ser humano já fez ou tem uma grande tendência a continuar fazendo. A percepção deve ser constante aí. Quando você perceber, você muda. Elimina essa vibração negativa e vibra no positivo para aquela pessoa. E o que isso vai acontecer? A sua mente ela vai entender que aquilo que a pessoa tem, você quer e ela vai trabalhar. Agora, se você colocar inveja, a inveja é um sentimento negativo. Parece que, nossa, mas se ela está invejando porque ela queria ser, a mente não vai entender? Não, a mente capta os sentimentos. Inveja, algo negativo. Colocou algo negativo pela conquista daquela pessoa, aquela conquista vai ser algo que a sua mente vai entender não bem quista ali, por você. Vibre com alegria. Fique feliz pelas pessoas de sucesso. Mais uma questão. Um ponto importante. Esse, dentro dos 5 que eu falei, 5 comportamentos que facilmente você pode mudar. Pode mudar a partir de hoje, a partir de amanhã, que em 2 meses vai fazer você dobrar o seu patamar. Tá? Dentro dos 5 eu já falei 2. Vou para o terceiro, depois eu vou voltar para a quântica. O terceiro é o seguinte. Eu falei... 2. O terceiro é o seguinte. Imagina a seguinte situação. Preste bem atenção no que eu estou falando. Aqui. A pessoa, ela olha o valor de um curso. É um curso que ela tem certeza absoluta de que ela vai assistir todas as aulas. Veja bem, eu falei certeza absoluta. Quando é certeza absoluta, é porque ela, de fato, vai assistir às aulas. Ou ela, de fato, é um livro, ela vai ler de fato. Não é achismo. Não, eu tenho certeza que eu vou ler, vai lá e não ler. Não, isso não é certeza absoluta. Quando você tem certeza absoluta do proveito do que se quer, quando ela vai ver o valor, se é algo... É claro que se a pessoa ganha 5 mil e ela quer algo, uma matrícula hoje, um curso que custa 1 milhão, está totalmente fora do bom senso. Mas quando é algo dentro do possível, e é um curso,
é uma ferramenta que existe uma certeza absoluta de que ela vai fazer o proveito, quando ela vê o valor, ela tem duas possibilidades: vibrar na prosperidade, vibrar na abundância ou vibrar na escassez. No exato momento que ela falar que ela não, que está muito caro, que ela não vai conseguir pagar, nesse exato momento ela está vibrando na escassez. Se ela colocar total confiança ali, veja bem, o diferencial aqui é que a ferramenta é algo benéfico a você e você tem certeza que irá fazer proveito. Isso é uma condição sine qua non aí, ou seja, essencial. Se existe essa questão e você vê o valor, um curso agora, vamos supor que você tenha um salário de R$2.500, um curso de R$8.000. Está dentro desse parâmetro que eu estou falando, que eu estou dizendo. Você tem certeza do benefício, você vai falar, vou conseguir pagar. Vibrou na abundância. Não vou conseguir pagar. Vibrou na escassez. O que significa isso? Vibrar na abundância, vibrar na escassez. A escassez atrai pobreza, atrai dívida. A abundância atrai dinheiro, atrai prosperidade, atrai dinheiro mesmo entrando na conta, atrai ideias criativas, atrai crescimento. Um vibra na escassez, o outro vibra na abundância. Esse vibrar na escassez, vibrar na abundância, é a mesma coisa no conhecimento anterior, de colocar, vibrar com a conquista da pessoa ou colocar inveja. Um é vibrar na escassez, outro é vibrar na abundância. Idêntico. Mas são questões diferentes. A minha cachorra já está cobrando aqui a saída. Alguém deixou a porta aberta e ela vai iniciar aqui uma pequena bagunça. Ô, meu amor. Ô, meu... Deixa eu fazer minha livezinha, tá? Tá bom? Vai lá. Tá. Vai lá, meu amor. Tá bom? Vai lá. Tá? Daqui a pouco a gente vai. Ela veio muito cedo. Veio muito cedo hoje. Daqui a pouco a gente vai. Foram passadas 3. Agora vamos voltar para quântica. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Perguntas? As perguntas, elas... eu considero as perguntas assim... a cobertura de chocolate do sundae. Sundae, vamos considerar aí, vamos quebrar um galho. A cobertura de chocolate do sundae. Porque açúcar é um veneno, né? Então nem como exemplo era para ser dado. Mas perguntas? Perguntas? Não? Oi. Pode perguntar. Oi, Igor, eu tenho. Pode perguntar. Tipo assim, eu vou fazer um churrasco. Se eu deixar de comprar carne para economizar, no caso, eu não estou vibrando na escassez? Não. Porque eu quero comer o churrasco e eu falo, eu não tenho, eu tô sentindo falta, não é? Ou não? Diferente. Esse exemplo foge do exemplo que eu dei. Foge do exemplo que eu dei. No exemplo que eu dei, eu falei, isso aqui lembra que eu falei? Até usei um termo jurídico, condição sine qua non, ou seja, é algo essencial. O que era o algo essencial? Um curso, um conhecimento que vai ser benéfico à pessoa. Mas o churrasco não vai ser benéfico? É um lazer apenas. Nesse caso, John, vai depender do caso concreto. Vai depender do caso. Tem umas variáveis aí. Porque você está falando de uma forma meio ampla. Como é apenas o churrasco, apenas um lazer, vai depender do caso concreto. Das variáveis para poder dizer se a pessoa vai vibrar na abundância ou na escassez. Por exemplo. Entendi. Por exemplo. Kika, espera lá fora, vai lá. Espera lá, tá? Espera lá, vai lá. Tá bom, meu amor? Espera lá. A gente não vai agora, não. Exemplo.
se você está falando que quer um churrasco e não quer comprar carne nenhuma ou comprar menos carne? Qual é a situação? Comprar Oi? nenhuma, no caso. Pô, então não é Comprar churrasco. nenhuma. Então não é churrasco. Existe churrasco sem carne? Existe? Então, isso que eu... Não. Então você não está fazendo churrasco. Agora, a partir do momento que você está querendo fazer um churrasco sem carne, esse comportamento é vibrar totalmente na escassez. Não tem nem o que falar. Vou fazer um churrasco, mas não vai comprar carne. Tá, não, mas eu digo assim, eu tô com vontade, eu não faço churrasco para economizar. Ah, não. Aí são outros 500. Já tá vendo como é que as variáveis transformam as situações? Aí são outros 500. Aí tem umas outras variáveis. Sim, Depende. no O caso, dinheiro para fazer qual é a situação que está por trás? Porque momentos de lazer com os amigos também é importante, mas para tudo se tem tempo. Existe o tempo para economizar dinheiro, tem o tempo para se divertir, né? E isso, né, esses tempos podem ser todos num dia só, por exemplo, pode ser em uma semana, pode ser em um ano. Então, para tudo se tem tempo. O dinheiro que vai ser gastado na carne vai fazer com que você não consiga juntar dinheiro no final do mês? Um detalhe. Ou esse dinheiro você pode gastar e ainda assim você vai juntar dinheiro. Você tem dívidas? Tem dívidas, mas está fazendo um churrasco? E tem umas variáveis aí. Não dá. Tá? Não dá. Alguém deixou, desculpa aí, gente. Alguém deixou a porta aberta. Tá, vai lá. Bem. Peraí, Igor, quero falar. Pode falar, pode perguntar. Entendeu, John? Entendi. Tem as variáveis aí. Você está falando, você tem que ter total domínio das suas condições. Quais são as condições? Quanto que você tem? Quanto que você tem no banco? Quanto de conta você deve pagar até o final? Isso aí é algo básico para quem quer prosperidade. Se a pessoa não sabe o valor que ela tem de contas já certas, o valor que ela precisa, em média, para se alimentar, se ela não sabe isso de cabeça, ela não vai vibrar na prosperidade nunca. Entendi. No caso, meu sentimento... Isso aí é um ponto-chave. Lembrando que o nosso arquétipo de Apolo, quem está aterrando vai dar uma clareza muito grande nesse sentido. De gastos, quanto está ganhando, de aplicação, a Apolo já está dando para muitos. Outra pessoa que chamou. Essas perguntas vagas, essas perguntas assim, sem levar em condição das variáveis, isso denota que existe uma carência de percepção aí do assunto dinheiro, gastos, o quanto que você pode gastar, quanto que você não pode. Isso é uma coisa básica. O quanto ganha, logo de cara, o quanto ganha e quanto que é gasto certo. Já desconta logo de cara. Então, o salário, se a pessoa ganha 10 mil, mas ela tem 3 mil logo de conta, ela não ganha 10 mil, ela ganha 7 mil. Logo de cara. E se a pessoa faz o nosso protocolo mestre para ganhar dinheiro, pouquíssimas pessoas fazem, apenas, eu nem falo mais muito porque uma ou outra faz, que é o 10-10-10, aí ela já desconta mais 700. Mais 1.400, aliás. Nem 3 mil de contas, menos 1.400. Ela vai ganhar 5.600. O salário é esse. Tem que ter ideia. Não pode contar o salário como 10 mil. É 5.600, logo de cara. Se for 1.000, já tira logo os 30%. Não é 1.000, é 700. Grave que é isso. Esses 300, dentro da nossa prática 10-10-10, em um ano vai fazer a pessoa prosperar assim aos montes. Mas quem chamou? Vamos lá, vamos agilizar aqui. 10 e 2. Eu, Igor. Eu quero fazer a prática, voltar na origem ainda hoje. Fui eu, é rapidinho. Pode perguntar. Não é pergunta não, é para falar mesmo. É o seguinte, quando você iniciou
e falou de Apolo, eu fui pesquisar, né? E aí eu usei a folha de louros na minha carteira. De E eu louro? estava muito preocupada com relação ao curso, né? Foi isso, a folha de louro. E eu estava preocupada com o pagamento da mentoria. Lembra que eu até comentei contigo? Falei assim, poxa, Igor, agora eu não vou fazer não, vou esperar mais ou menos uns 2 meses para poder entrar. E hoje eu tive uma grata surpresa, sabe? Que só sai quinto dia útil, saiu hoje, com um valor a mais de R$ 200, algo inesperado, né? Então, assim, quando isso aconteceu, que me falaram, Ilka, tem salário na conta, que eu fui ver, que vi que tinha o valor a mais, eu pensei, caramba, estou entrando, sabe, em alinhamento com o que eu quero, tá tudo certinho. Eu fiquei muito feliz com isso, só queria falar isso. Beleza, querida. Sempre quando... Esse exemplo, ele cai perfeitamente no exemplo que eu falei aqui. É exatamente assim que acontece. A pessoa, ela quer algo. Quer uma ferramenta X. A ferramenta, ela é considerada num valor que ela consegue pagar, mas ela visualiza que pode dar problemas. Mas se for uma ferramenta útil, bem útil à vida dela, e é uma ferramenta que ela vai usar de fato, eu digo ferramenta, lê esse curso, mentoria, livro. Se é algo que ela de fato vai usar, o universo e a pessoa vibra na abundância, o que o universo faz? O universo dá o dinheiro. Foi a Ilka, ela foi na dúvida. Foi exatamente a questão, Ilka. Você podia vibrar na prosperidade ou vibrar na abundância. Vibrar na abundância ou vibrar na escassez. Aí você teve uma oportunidade, vibrou na abundância e esse é o resultado. Exatamente, ó, o caso real aí. Só para ilustrar o que nós falamos. É exatamente assim que acontece. Exatamente. Às vezes, não é tão claro. Às vezes já estava certo um acidente acontecer que causaria um prejuízo e o acidente não vai mais acontecer. Foi o vibrar na abundância. Passou despercebido, mas foi porque ela vibrou na abundância que não teve o acidente, não teve prejuízo. No início, quando a pessoa começa a vibrar, tem um comportamento, uma mudança em prol de vibrar na abundância, no início é assim, depois é meio descarado. Continuando, agora vamos falar um pouquinho voltar para a quântica. Existe uma diferença entre alegria real e alegria. Eu comentei isso até na última live. Por que eu estou trazendo isso à tona? Eu quero que você tenha a percepção do que é o correto a se fazer, do que está na sua fluência divina e do que não está. O que é a fluência divina é se você viver a sua vida dentro da fluência divina, é algo maravilhoso. Só que existem nuances aí. Qual é a forma de captar, de entender estar na fluência divina? Alegria. Se você tem dúvida se você deve fazer algo ou não, a gente vai se aprofundar nisso aí. A primeira questão é: tem alegria? Tem. Então, já separa. Só que até então é fácil. A grande questão é o seguinte: existe uma falta de percepção do sentimento de alegria. Porque aquilo que o ego quer traz uma satisfação que não é alegria. Não é alegria. Isso é facilmente percebido. Se a opção por algo, uma profissão, por exemplo, se existe aquele sentimento de não, eu vou ser visto como superior, eu vou ser visto como uma pessoa inteligente, uma pessoa que venceu na vida, lembra que eu falei na aula sobre propósito de vida? Tá?
exatamente muito a ver com essa questão agora. Não, vou provar para eles. Isso, nada disso tem a ver com alegria. Alegria você vai fazer você faria este trabalho se ele não tivesse status nenhum? Retira o status. Totalmente o status. Pá, você faria o trabalho? Se ninguém soubesse que foi você que fez o trabalho, só você teria alegria no trabalho? Aí, isso está dentro da fluência divina. Um exercício fácil de se fazer. Pega o caso concreto e faz. Chega muito, isso é normal, muitas pessoas, nossa, Igor, eu tive uma visão que é sempre assim, eu criei, quando tem esse eu criei já começa, né? Porque eu havia criado algo, não sei o que, aí eu falo, mas é só isso aí que você está dizendo que você já criou, que você criou, já existe. Em vez de você criar por que você não ajuda o que já existe? Pode ser, sei que aí já. Quando se quer realmente, quando o objetivo é de ajudar, essa figura do Criador não é algo que muda alguma coisa. Aqui no Rio de Janeiro tem uma entidade que ajuda moradores em pessoas em situações de rua, lê-se moradores de rua. Teve uma criadora, uma fundadora, e tem pessoas ajudando que recebem, várias pessoas que recebem ajudas, mas ajudas assim que ela poderia facilmente criar uma dela e ela implementar a visão dela. Mas este comportamento, não, eu vou criar o meu porque eu tenho um entendimento diferente dessa criadora, dessa entidade X que ajuda os moradores, eu entendo de uma outra forma, isso aqui. Isso é ego, mentira, a pessoa está se enganando. Só que como o objetivo é ajudar os moradores de rua, isso nem passa pela cabeça, porque pegar a pessoa numa condição de rua e reinseri-la na sociedade é uma satisfação muito grande, enorme. Então, isso aí, sai, nem... E não tem essa, porque foi falando que isso não existe. É pegar aquilo e fazer crescer. Para cada morador colocado, retirado da situação de rua e que seja colocado num imóvel e aí ele consegue um trabalho, isso é a nossa satisfação. Não existe essa questão, quem criou, não sei o quê. É por isso que o trabalho vai indo. Seguindo, o problema são aquelas pessoas que não ajudam, mas ainda atrapalham, né? Que acham que ajudam. Já falei algumas vezes, eu falo sempre que é para você não cometer esse erro, né? Que é uma coisa do ego. Que é o quê? Ego? Dar esmola, pagar comida, morador de rua, isso atrapalha o nosso trabalho. Quem faz isso atrapalha o trabalho sério que é realizado. A pessoa, ela fortalece o ego dela, não ajudei, isso aqui. Mas, na verdade, ela tá prejudicando o trabalho sério que é feito. Voltando. Foi compreendido essa questão do que é algo que realmente que vai dar alegria ou não? É só fazer mentalmente essas mudanças. Se ninguém soubesse que você faz esse trabalho, se esse trabalho não desse status nenhum, você ainda assim faria, sozinho, numa sala assim, como eu, só que sem câmera, trabalhando, ninguém sabe que foi você que fez, nada, mas você fez o trabalho. Te daria alegria? Se sim, isso é a sua fluência divina. Isso está no seu propósito. Pode ir que... Agora, se não, então você pensa. Por exemplo, juiz de direito. Se você fosse juiz, mas o juiz fosse um cargo que não tivesse status nenhum. Ninguém sabe que você é juiz. Ainda assim, você teria alegria em exercer esse cargo?
Então, agora, se o que eu estou dizendo muda muita coisa, se aquela imagem mental dos seus familiares comentando que você é juiz, os seus amigos te apresentando para outras pessoas, minha amiga aqui, juíza, sei que ela... Se o sumiço dessa imagem mental te afeta, não está na sua ofensa divina. Já vou, meu amor. Já vou, tá? Já vou, rapidinho. Já vou. Bom? Vai lá. Fica aí, esperando um pouquinho. Desculpa da gente. Perguntas? Perguntas? Nenhuma? Seguindo. Comportamento que continua, as pessoas, a gente comenta, mas de forma reiterada elas continuam cometendo. É um comportamento que as pessoas têm, achando que estão tendo um lucro. Para com isso, Kika. Para com isso. As pessoas, elas têm achando que estão tendo um lucro, porém, é um comportamento que estão fazendo ela vibrar totalmente na escassez. Eu vou passar para vocês agora. E vocês vão cessar este comportamento. Primeiro, PDF de livro. Compre o livro. Se você quer ler o livro, compre o livro. Eu gosto de ler por e-book. Compre o e-book. Não tenho dinheiro. Não leia o livro. Se o livro for para você ler, o universo vai te dar o dinheiro para você comprar e ler. Ponto. Ou você confia totalmente no Criador, ou você confia totalmente nessa força do bem maravilhosa, ou não. Muito simples. Se é para você ler, o universo vai te dar o dinheiro para você comprar o livro. O problema, o que eu vejo isso acontecer muito, é o seguinte. Aqui na mentoria, por exemplo, já aconteceu. A pessoa chega, nossa, eu estou sem dinheiro, falando, olha só. Se for para você entrar, o universo ele vai te dar uma resposta, às vezes ainda hoje. Aí o universo vai lá e fornece uma situação pela qual a pessoa poderia entrar na mentoria, mas a pessoa vai lá e pega o dinheiro e faz um uso diferente. Isso aí é uma coisa que vai contra a fluência. Existe uma fluência. Aí a pessoa ela foi contra a fluência. É como se fosse não vou dizer uma punhalada nas costas, que o universo não tem isso, mas é como se fosse uma falta de confiança. Na verdade, para o universo não é falta de confiança, não é punição, não é nada disso, é apenas um temor de que a pessoa pode cometer atos que vão contra a fluência e, em razão disso, deve-se ter cuidado para o bem dela mesma. Não é punição, não é nada. Então, quero ler o livro tal. Chega o PDF. Não vou ler o PDF. Por quê? E por que não? Porque é crime. Existe um autor que fez aquele PDF, aquele livro. Existe uma editora com diversos profissionais, pais de família, mães de família, que trabalham em prol disso. Aí a pessoa vai lá e... Se o autor libera, ok, problema nenhum. Por exemplo, aqui na mentoria, as práticas que eu envio, vocês podem enviar para quem vocês quiserem, é liberado. Não se preocupem com isso. Se quiserem fazer uma mentoria e copiar as práticas, pode. Tem membros que já fizeram isso, ótimo, acho bacana, porque dá um norte. Problema nenhum, e isso só é um campo, nós somos um campo eletromagnético. A partir da nossa mentoria, a membra
conseguiu implementar a dela, todo o resultado positivo dela volta para quem? Para a nossa mentoria. Ótimo. Pode pegar a prática que você quiser, copiei, problema nenhum. Desde que vocês... A questão é, faço bem as pessoas, mas assim, aí é com ela. Tem também criancinha que, né? Ninguém é criancinha que eu tenho que ficar tomando conta nesse sentido. Mas prática da mentoria pode pegar e pode enviar para quem você quiser. Nosso paradigma é o paradigma da cooperação. Não existe competição, é cooperação. Ô, Igor, audiolivro do YouTube pode? A regra é clara. A regra é clara. Tem proteção de direitos autorais? Se sim, Eu não sei. não pode. Eu Se não não, sei se tem. é só você fazer a seguinte questão, Ilka. Vai lá no Google Play Livros e vê se o aplicativo fornece a opção de compra do audiobook. Se sim, é porque no YouTube está ilegal. Certo, ok, valeu. Simples assim. Esse ponto é uma pena, cara, uma pena. Várias pessoas discordam, etc. Uma pena, porque se elas mudassem a visão, elas iam sentir a diferença. A diferença é total. Inclusive na compreensão do que se está lendo. Total. Total. Façam o teste. Antes de falar, façam o teste. Depois me fala. PDFs é algo grandioso. Agora, recentemente, um computador eu botei para consertar e o rapaz, ele formatou, instalou o Windows pirata. Falei, negativo. Negativo. Vou comprar o original e vou instalar. Fui lá ver o preço. Nossa, carinho. Aí, né? Aí pensei até em dar uma recuada assim, mas pau, na mesma hora a gente volta e não. Comprar o original. Por que eu vou comprar o original? Porque o universo vai me dar esse dinheiro, ponto. E dá, e chegou e deu. Ele sempre dá o dinheiro. E se eu fosse ficar com o Windows falsificado, ele, com o tempo, iria me dar um prejuízo muito maior do que o dinheiro que eu gastei para comprar o original. Fato, isso é um fato. Vai dar um vírus que vai apagar um trabalho importante, alguma coisa acontece. Isso é natural do universo, é uma lógica. Não sei como as pessoas... é normal, tá? Mas é algo lógico do universo, uma coisa lógica. Tudo isso é apenas uma falta de percepção. Quando se tem a percepção de como as coisas funcionam, tudo fica mais fácil. Você vive em paz. Isso não tem preço. Viver em paz não tem preço. Isso é uma coisa... Eu tenho uma paz hoje que isso é uma coisa maravilhosa. Paz. Por quê? Porque eu tenho certeza da matemática que envolve o universo. Existe o princípio da certeza? Existe. Mas ele acontece e depois o todo vai lá e faz os devidos ajustes. E existe uma matemática lógica, existe matemática da mecânica quântica. Pode perguntar. No livro A Ciência de Ficar Rico, fala exatamente isso aí que você está dizendo, Igor, de fazer as coisas da forma certa e adequada. Então, a gente não pode burlar essas coisas. Às vezes, o que nos faz burlar é a falta de conhecimento. Mas, uma vez sabendo e você infringe, eu acho que realmente não tem nada de positivo nisso, né? Sua vida pode ter um retrocesso. Quando se tem o conhecimento, se exige mais da pessoa do que diz respeito à contabilidade kármica cósmica. Existe uma contabilidade cósmica. Tem algo que se confunde com isso, que é a sensação de merecimento e não merecimento criado pela própria mente humana de acordo com os paradigmas. Não tem a ver com a contabilidade cósmica. São coisas diferentes. Isso é algo que deve ficar bem claro para todos vocês. Outro ponto.
Eu passo voltar na origem. Agora, vou falar esse último e fazemos o voltar na origem de forma rápida. Existe uma grande diferença. Essa questão também é uma liberdade muito grande. Mas ela, como o paradigma, nosso paradigma da Matrix é muito forte, essa questão, ela de forma automática, às vezes, as pessoas vão falhando. Mas quando se tem a percepção dessa informação que eu vou passar agora e colocar em prática, no mesmo momento existe uma liberdade. Coloque uma coisa na sua cabeça. Problemas não existem. Problemas não existem. Se o problema existe, é por um motivo só. Porque a pessoa, ou vamos lá, se você tem um problema, é porque você se colocou numa posição abaixo deste problema. Se você deixar o problema numa condição e você se colocar superior, na verdade aí aquilo ali nem chama de problema, você vai pegar um fato. Este fato você coloca numa posição aqui e você se coloca em algo superior, aquilo não existe. As pessoas altamente prósperas, todas elas, de forma automática, agem dessa forma. Automático. Não existe problema. E qual é a base? Como podemos nos basear nessa questão? Problemas não existem. Nesse ponto, se colocando uma posição superior, a partir do momento que você está aqui e um fato está aqui, isso aqui não te atinge. Quanto mais você se elevar, mais distante fica. Tem uma frase clássica de um sábio, acho que está me faltando aqui, mas eu vou lembrar e vou enviar no grupo. É uma frase só que coloca dentro da sua mente toda essa explicação que eu estou dando aqui. É uma frase só desse sábio. Lembra desse conhecimento que eu passei no curso de mensagens subliminares? Maravilhoso. Mas voltando, problemas. Se existe uma confiança total no Criador, o problema nesse exato momento não existe. Logo de cara. Existe, mas para entender isso, você tem que refletir. Reflete. 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 Você vai ver que não tem problema. Duas situações. Você vai se colocar numa posição superior e a segunda situação, confiar totalmente no Criador. Você vai pegar essas duas condições e vai praticar. Você sabe que eu gosto da prática, né? Quando eu percebo que o negócio está muito teorizado, eu já vou direto para a prática, para não ter erro. Qual o problema? Alguém aí escolhe um problema. Pode escolher qualquer um. Qualquer um. Qualquer problema, eu vou provar que esse problema não existe. Alguém? Eu. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Você teve a prova agora. Pô, você mesmo falou. Vibrou na abundância, o universo te trouxe o retorno. Certo ou errado? Sim, certo. Não, certíssimo. Certíssimo. Agora o outro ponto. A confiança totalmente no Criador, que os dois se misturam. Se você confia totalmente no Criador, o seu problema de dinheiro não vai existir. Como assim, Igor? Confiar totalmente no Criador. O que significa confiar totalmente no Criador? Nesse caso, o que significaria? Fala para mim o que significaria confiar totalmente no Criador.
Fala para mim. Vamos ver se você captou. Acreditar que as possibilidades virão, né? Que eventos, pessoas, circunstâncias, tudo vai girar para que essa situação se normalize, né? Não. É isso? Não. Isso aí é conto de fadas. Isso aí é visão romântica da vida. Poxa, eu entendi desse jeito porque foi exatamente o que aconteceu, né? Eu não esperava receber um pagamento antecipado Veja bem. e um valor a mais. Veja bem. Não foi Qual é a diferença de um e de outro? Quem é que percebe a diferença de um e do outro? Do que ela falou aqui agora e da situação que ela vivenciou. Tem uma diferença gritante aí. Quem que percebe? Fala. Alguém percebe a diferença? Ninguém, gente. Aí... Um é no presente e o outro no futuro? Não. É que uma ela ia comprar uma coisa para agregar conhecimento e outra é a falta de dinheiro, não é? Na escassez. Tem a ver. Vamos lá. Na primeira situação, a Ilka, ela teve um comportamento que gerou a situação. Ela teve um comportamento que vibrou na abundância e assim ela teve o resultado. Mágica é pegar um pombo. Aparece um pombo aqui. Isso é possível também, tá? Mas não é o que estamos trabalhando dentro da questão do dinheiro. Aparece dinheiro, não, né? Não estamos trabalhando desta forma. Mas isso é possível também, mas vamos deixar isso de fora. Ela teve um comportamento, ela vibrou na abundância, ela confiou e o universo deu. A outra forma que ela falou foi o quê? Qual o comportamento? Confiar, mas e aí? Qual foi o comportamento concreto? Nenhum, foi tudo só conversa para boi dormir. É o que todo mundo fala no YouTube, mas ninguém tem resultado. Vocês conseguem captar ou não a diferença? Sim. Mas é igual, ela teve comportamento de confiança. Não, totalmente diferente. Vamos lá. Então, Confiar e agir? nesse Ou segundo... ela confiou e agiu. Oi? Fala, repete. Confiou, emanou, agiu, fez um comportamento, agiu, entrou numa ação de vibração. Ótimo, é isso aí. É por aí. O caminho é esse. Ação. Só que uma ação, ok, dentro do paradigma. Porque ações tem várias. Matar alguém é uma ação. A ação correta. Se a pessoa usa PDF legal, se a pessoa ela não tem o hábito de doar 10% do que ela ganha, se a pessoa ela não tem o hábito de pegar 10% do que ela ganha para pagar as dívidas, se a pessoa ela tá com o nome sujo, é desastre total, tá? Infelizmente a verdade é essa. Nome sujo é algo, se você tá com o nome sujo, tire o seu nome sujo. Não coloque preocupação nisso, mas saiba que você deve limpar seu nome. Tem uma diferença grotesca entre estar com o nome limpo e o nome sujo. Isso é um fato. Se a pessoa ela não tem os comportamentos dentro da fluência divina, propósito, tudo é aquela corrente. Se ela age aqui, é líquido certo, dinheiro, tudo. Se existe carência, é porque ela não está aqui, ponto. Não tem o que discutir. Ela pode estar entrando. Se tem tristeza, se tem escassez, se tem inveja, se tem mentira, se tem egocentrismo, sempre... nossa, mas você não tem nada disso? Claro que tenho. Jesus Cristo, o perfeito Jesus Cristo. Teve outros também perfeitos aí. Mas vamos deixar de lado. Todos os atos dentro da fluência divina, se a pessoa está com a maioria dos atos aqui dentro, é líquido certo.
A escassez é uma verdade que tem que ser dita, tá? A escassez financeira dói para muitas pessoas. Mas olha só, vocês têm que entender o que eu vou falar. Vocês têm que ter, eu vou falar, tem que ter um pensamento alto nível. Se não conseguir entender, é porque está com pensamento baixo nível, é uma pena. Toda pessoa que está passando por uma escassez financeira, ela não tem o caráter ok. Simples assim. Caráter. O caráter olha só. Saíram umas 2 pessoas. Se tem uma pessoa, preste muita atenção nisso, tá, gente? Isso é uma coisa que faz toda a diferença. Esse detalhe. Se tem uma pessoa passando mal, deitada na rua, eu tenho certeza absoluta que, pelo menos, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que fazem parte da mentoria, eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai ajudar a pessoa que está passando mal. Tenho certeza absoluta. Isso é algo a ver com uma bondade. Não tem nenhuma pessoa aqui que é aquela pessoa perversa que, nossa, eu quero fazer mal. Não, nenhuma. Tenho certeza absoluta. Das que estão na mentoria. Inclusive as recentes. Porque senão não teria nem entrado. Como já aconteceu, de entrar e eu ver que não dava, tchau. Porque, né, eu não sou a pessoa para isso. É com outras pessoas. É igual aquele o adestrador. Tem um adestrador de cães que ele atua com poodle. E tem outros que atuam com Rottweiler, Pitbull feroz. Enfim. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma bondade intrínseca. Apesar de ter comportamentos de pessoas consideradas ruins numa outra dimensão, mas é simples falta de percepção, não é aquela índole mesmo, não existe nenhum membro aqui, assim, perverso, não tem. Agora, isso não tem nada a ver com o caráter. O caráter é algo que devemos trabalhar através da força de vontade. O caráter é diferente, é muito diferente. Por exemplo, a pessoa, ela quer comprar um curso. Aconteceu comigo isso. Eu, como comprador, quero comprar um curso. O curso só vende por cartão de crédito. Pô, cara, não gosto de cartão de crédito. Na época eu não tinha. Não gosto de usar porque cartão de crédito é algo que me complica. Pô, tem como você parcelar para mim no boleto? Mas olha só, veja bem, eu falo para a pessoa, veja bem, eu vou entender que a partir do momento que eu paguei pelo boleto é porque é como se eu estivesse pagando cartão de crédito. É uma dívida que eu assumi. Não existe essa, mudei de ideia e é só eu não vou pagar os boletos e sair. Não, isso é uma dívida minha. E se eu desistir do curso, ainda assim, vou pagar todos os boletos. Beleza. Curso caro. Aí saí, paguei o primeiro boleto, depois, me veio de graça um curso bem melhor do que aquele, aconteceu uma situação que não vou precisar mais disso. Aí, o que acontece nesse momento? A gente, de forma automática, por mais que que a pessoa tenha se obrigado, pode existir, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, pode acontecer da pessoa chegar e colocar aquilo ali, não, olha só, eu tenho esse compromisso, mas isso aí não é prioridade. Minha prioridade são outros. Tá bom, mas quais são as prioridades? Um curso novo, muito importante, vai passar a ser prioridade em detrimento disso aqui. Isso é um desvio de caráter mortal. E isso é um desvio de caráter. Só que, na prática, a pessoa não tem a percepção disso. Existe uma falta de percepção. A falta de percepção é que faz muitas pessoas terem um desvio de caráter ou terem comportamentos com desvio de caráter, assim como eu tenho até hoje alguns comportamentos com desvio de caráter, que eu capto. Falhei, meu caráter
foi falho. Como é que eu posso consertar? Vamos lá. Agora, meu caráter foi falho. Fazer o quê? Tchau. Não, né? Também aí... Percepção. O caráter é algo que deve ser trabalhado diariamente. Faz uma diferença muito grande. Muito grande. Caráter. Eu posso citar, dentro da mentoria, diversos casos de caráter. Nossa, milhares de casos. Milhares. Muitos. A gente vivencia. Aí o bom é que, aí aquilo que mais incomoda, aí quando é algo que de fato dói, é porque esse mesmo ato é uma deficiência nossa. Quando é um ato que dói, quando é algo, a gente percebe, desvio de caráter, mas não doeu, beleza. Agora, quando dói, é porque é um espelho. Isso é uma ótima forma de evoluir. Quando existe um comportamento que dói o seu sentimento, é porque é o seu defeito também. Aí você repara. O problema é que as pessoas confundem, né? Aí a gente... Cara, é impressionante como as pessoas se sabotam. Na mentoria. Aqui é uma mentoria. Eu estou numa posição de mentor. A pessoa tem... eu observo um erro. Aí eu vou lá e falo com a pessoa para ajudá-la. E falo numa boa, da forma mais persuasiva possível. Aí a pessoa chega e fala, olha só, Igor, veja bem, será que isso... Você está vendo, né, um espelho, não? Aí desanima. Mas assim, eu até rio porque... eu sei, a gente está ajudando a pessoa e a pessoa... Entende? Mas já aconteceu várias vezes. Mas normal, faz parte do show. Se um mentor não lida bem com uma situação dessa, é porque ele não pode ser mentor, né? Isso é um fato. Aí desanima, mas logo depois a gente anima de novo. Perguntas? Como a Apolo pode ajudar nesse sentido? Caráter. Ora, eu trouxe umas questões aí que você pode implementar diariamente na sua vida. O primeiro passo é o PDF. Que passo? Tá, vamos lá. Percepção, gente. O conhecimento é passado e vocês têm que ter percepção. Quer ter um ato, ter um ato agora que vai fazer você, né, iniciar uma vibração na abundância? Pega o teu celular e deleta todos os PDFs que estão lá, porque aquilo ali é um documento ilegal, de origem criminosa. Não pode estar dentro da sua propriedade. O celular é sua propriedade, é seu domínio. Exclui. Aí alguém te envia, você fala para fulano, olha só, veja bem, agradeço aí a sua boa intenção, tá? Eu tenho certeza que você tem uma finalidade boa nesse sentido, mas eu vou falar com você até mesmo no sentido de te dar um toque. Pode ser que você acredite em mim ou não, mas eu também não acreditava, mas comecei a atuar de forma diferente e realmente é uma verdade. E isso se realmente você está falando a verdade. Se isso não é verdade para você, não faria isso. A verdade é algo importantíssimo. As pessoas captam o que é verdade e o que não é verdade. Se eu não estivesse sendo verdadeiro agora, não teria ninguém assistindo aqui. Teria todo mundo já saído da live. As verdades são sentidas. Você vai chegar para a pessoa e vai dizer isso. Olha... você tem uma boa intenção, mas inclusive isso é um crime. Aí a pessoa vai citar, não, mas a doutrina tal, olha só, mas é crime, mas ainda que você não entenda ser crime, este comportamento, eu estou emanando escassez para a editora, estou emanando escassez para o autor, só ele pode autorizar o envio. Não é isso, não é uma coisa tão óbvia. Só ele pode autorizar. E aí, essa é a pedra de toque. Se você ler algo compartilhado ilegal e comparar a uma leitura idêntica, mas de algo comprado
ou adquirido, não precisa ser comprado necessariamente, comprado, adquirido de forma lícita, a diferença é muito grande. Muito grande. É o universo atuando. O universo atuando. Esses comportamentos, se você adotar, ainda que na força de vontade, você pode não acreditar no que eu estou falando. Mas, como aqui é uma mentoria, confie em mim e pratique. E você vai ter resultado. Porque a finalidade aqui é fazer você ter resultados. A finalidade não é fazer você ter conhecimento. Isso é uma coisa que deve ficar bem clara, é fazer você ter resultados. O conhecimento, naturalmente, vai ser passado. Quando uma pessoa diz, mas tá repetindo, o conhecimento é repetido, a prática, desculpe o termo, mas foda-se. Não importa se está repetindo, o que importa é se você está crescendo ou não. A repetição pode ser chata, mas ela é muito importante no crescimento das pessoas. Tem uma parte da mente que funciona muito através da repetição. Então, quando a pessoa está repetindo, por quê? Você quer crescer ou quer conhecimento? Quer conhecimento? Então, o lugar é aqui. Compra um livro, ou vai uma graduação, ou vai num lugar que ofereça conhecimento. Aqui é um conhecimento voltado para a prática, para você ter resultados. A finalidade é essa. O meu propósito é esse. Não é passar conhecimento, é passar algo a ser praticado que faça você ter resultados positivos. Resultados positivos. Gente, 22h44, peço perdão, mas não vai ser possível fazer a voltar na origem. Domingo, como era para ser feito hoje, domingo eu vou fazer aquelas especiais né? Usando um deus da mitologia grega, vou fazer uma forte. Obrigada aí. Quem já Boa noite. fez sabe o que eu estou dizendo. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta final? Não? Tudo tranquilo? Só quero agradecer. Muito obrigada. Boa noite. Valeu, Fernanda. Agradeço a presença de todos. Um forte abraço. Pode falar. Tipo assim, se eu tenho um produto, tem margem se eu poder ganhar 700% em cima dele, é errado ou não? Você tem um produto e ganhar 700%? Você de novo está trazendo algo muito... ainda está vago. Mas olha só, eu vou te dar uma resposta. Eu acho que é essa a resposta que você quer, John. Dentro do paradigma quântico, não existe essa questão de lei da oferta e procura, não. O que é o justo? O justo é isso, então vou pagar isso. Não é porque existe uma demanda muito grande, porque aconteceu, porque a fábrica estourou, em razão da procura, o negócio... Não. O que é o correto? Eu acho que mais ou menos por aí. Agora, pode haver uma situação que você vai ter um lucro de 700% e ainda assim parece que está ofendendo essa questão que eu estou dizendo, mas não está? Sim, mas são exceções à regra. O que você está querendo saber, eu acho que é exatamente isso. A lei da oferta e procura é algo que está fora do paradigma quântico. Existem suas variáveis? Existem. As pessoas devem ter bom senso quanto a isso. Bom senso. Vou dar um exemplo. É uma situação em que ela pode ter um lucro muito grande, mas esse lucro muito grande ela vai também proporcionar, vai agilizar algo dentro de uma força divina. Então é um período excepcional em que ela vai estar tirando proveito disso, mas com algo que não necessariamente está afetando essa desproporcionalidade. Eu visualizo, mas explicar, é tão exceção que é até difícil eu colocar em palavras o que eu estou querendo trazer. Talvez alguém tenha percebido, mas lei da oferta e procura não existe. Vamos lá, para a prática, para ser bem compreendido. Uber, a viagem daqui está lá ridiculamente barata. Eu não vou pagar, até porque tem vários táxis, tem essa briga toda, o negócio está caro, que eu vou fazer o cara ter um trabalho escravo. Não, vou pagar o justo, eu pago o justo. Se eu acho que o justo é R$20,
no Uber deu 14, mas acho que é 20, eu vou lá e pago 20. Ponto. Não é ficar me aproveitando das situações e escravizando as pessoas. Do que se escraviza as pessoas, a pessoa vai ser o quê? Escravizada. Campo eletromagnético. Tá respondido? Acho que respondeu a sua pergunta. Respondido. Certo? Sim. Mais alguma pergunta? Pergunta Obrigado. boa aí, John. Essas dúvidas você deve estar tirando, tá? Deve estar colocando para fora. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Alguém chamou. Pode falar. Não? Então, agradeço a presença de todos. Um forte abraço e avante. Obrigado.